Eu sempre falo aqui no canal que você ser fã de tecnologia e brasileiro são quase coisas incompatíveis. É muito difícil, mas olha, meus amigos, tá pra ficar muito pior, tá? Com essa frase maravilhosa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Tecmundo. Eu sou o Léo Rocha, tô aqui com o incrível, sensacional Wellington Arruda. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? E a gente vai falar sobre a guerra comercial iniciada pelo Donald Trump na sua nova gestão como presidente dos Estados Unidos e que está tendo repercussões que vão impactar tecnologia e outros mercados nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro. Vai tudo e ladeira abaixo, meus amigos. Se preparem, a gente vai passar um panorama geralzão aqui de tudo que rolou e quais as possíveis repercussões, dar um pouco das nossas opiniões aqui, debater um pouco sobre esse assunto, para você ter em mente até onde vai a toca do coelho. Exato. O pessoal já achava que tava ruim, já tava caro, que o dólar tava alto. Olha, a projeção é de que as coisas fiquem um pouco mais complicadas. Então, para você se inteirar sobre esse assunto, já faz o seguinte, cara, se inscreve no canal e deixa um like bem grandão nesse vídeo, porque hoje... Importante. É muito importante, tá? Porque hoje o papo é sério, mas a gente vai tentar levar com uma certa casualidade, que é pra não ficar aquele clima triste. É o famoso rir pra não chorar, gente. A gente vai rir pra não chorar, exato. Vamos lá, como é que começou esse rolê todo? Donald Trump foi reeleito, democraticamente, começou seu governo novo, e o homem tá com a caneta pegando fogo, assim, que ele desceu um monte de lei já nas primeiras semanas. Decreto atrás de decreto. Um deles foi uma nova tarifa para importação, no valor de 25% de todos os produtos que venham do México e do Canadá e 10% da China. Até aí você pensa, tem nada a ver com o Brasil, né? Ok. Tem nada a ver com o Vai Brasil. Lá, faz tuas Porém, coisas. Isso deu um bafafá. Isso deu um grande bafafá. Tanto que era para essas tarifas valerem já a partir de fevereiro, só que ele acabou adiando para março para dar uma estudada melhor no assunto. Março, que por acaso é daqui a pouco, tá? Daqui a pouco tá gravando no finalzinho de fevereiro esse vídeo. Esse vídeo aqui vai entrar um dos últimos dias de fevereiro. Então, tá para valer o negócio. E aí, essas leis, logo de cara, já impactam, por exemplo, produtos como smartphones, especificamente pensando no iPhone, por exemplo. Que é o mais famoso nos Estados Unidos. O iPhone é muitas vezes fabricado na China, em fábricas na China, mas mesmo quando não é, alguns componentes dele vêm de lá, são fornecidos por lá. Por exemplo, baterias. Até iPhones recentes, pelo menos, as baterias eram fabricadas na China. Até o iPhone 16e, antes dele, né? O 16e foi o primeiro a vir com chip modem, né? O chip de internet próprio C1, o C1. É o nome, né? Isso, próprio da Apple. Que esse eu não sei onde é fabricado. Mas até então, os componentes de Wi-Fi, de rede, dos iPhones eram fabricados na China. Então, esse aumento de 10% de importações da China já impacta na linha de produção ali. Já vai impactar nos preços e isso é passado pra frente. A Apple não vai ficar com esse prejuízo pra ela. Não, é uma... santa Apple, vamos lá, imagina. Jamais, é uma escadinha, né? Você afeta $1 aqui, cara, esse $1 vai se estender até o consumidor final, né? Até chegar na prateleira, que no caso, quando você for lá comprar o seu dispositivo, seu iPhone, seu eletrônico de forma geral. E isso não só no mercado de smartphones, isso afeta, por exemplo, também notebooks. Eu coloquei aqui na tela, Maldonado, mostra aí pra galera. O CEO da Acer, uma das maiores empresas de computadores do mundo, né? Ele falou, os preços dos notebooks devem subir 10% nos Estados Unidos por causa do Trump, por causa dessas tarifas todas. O Jason Chen falando com o jornal The Telegraph, soltou essa. O provável acréscimo padrão no valor cobrado por esses produtos vai ser de 10%. Mas a gente sabe, vai aumentar nos Estados Unidos. O que isso tem a ver com a gente? Tudo. Tudo, absolutamente tudo a ver no Porque as coisas aumentam nos Estados Unidos e rola um efeito dominó, né? Vai, derrubando as pecinhas e empurrando os aumentos de preço pro resto do mundo. O efeito tristezinha, né? O famoso efeito tristezinha. Então a gente já sabe que, por exemplo, o CEO da Acer já tá plenamente ciente de que os preços vão aumentar por lá. Acer, que é uma empresa taiwanesa, já cai naquela linha tênue de é China, não é China? Fica naquele Segundo linear. Taiwan, não é China. Segundo a China, é China. Então, complicado. E assim, é um executivo de uma empresa gigantesca, uma empresa que tem uma participação de mercado enorme, globalmente falando, na área de computadores. Se um cara desse está falando que os computadores vão ficar mais caros, ele falou 10%, né? 10% mais caros. Até 10% mais caros, ou a partir de 10% mais caros, a gente ainda não sabe, mas se um cara desse nível tá falando que vai aumentar, é porque o negócio vai ficar azedo.
A gente estava vendo mais cedo, né, Léo, um exemplo que o Acer Nitro V15, um modelo com Core i5, com a 3050, que é um notebook gamer intermediário para básico, assim, sabe? Ó, tô colocando na tela aqui também, ó. Vamos ver, Acer vamos mostrar Nitro ali de V15. novo, ó. Tem uma versão, esse aí é o mais novo, ele já tá com o novo Ryzen. Vê ali naquele negócio de shop, eu acho que é lá que a gente viu, né? Foi. Ó, laptops, Laptop gamer. gaming. Cadê? Aí. Ó, esse modelo aí, ó. Esse modelo aqui no Brasil, ele foi lançado por R$8.000, tá? É o preço sugerido, mas você paga entre 6 e 5 mil, dependendo se você vai pagar à vista ou a prazo. Aí no site da Acer dos Estados Unidos, ele custa $650. Aqui, Vamos arredondar, né? Um centavo. $650. $650. Aumentando 10%. Veja bem, ó, a gente tá falando só do momento geral 10%. de 10%. Ele vai para $715. O que dá, sei lá, quantos milhões de reais. Vamos ver. A gente tem aquela regrinha, assim, como é que funcionaria pra pessoa que não manja como é que essas coisas funcionam de verdade? Se o preço de lançamento dos Estados Unidos é $650, quando chegar no Brasil vai ser isso vezes a cotação do dólar na época. Só que não é assim que funciona, porque tem as tarifas, tem os custos de distribuição, custo de marketing, parari, parará. Paga a equipe. No fim, o que a gente vê, e não só em notebook, a gente vê em tudo que é tecnologia normalmente, Absolutamente tudo. é o chamado dólar Brasil, que é basicamente 10 vezes. Você vê o preço em dólar no lançamento, o preço do lançamento no Brasil é quase sempre 10 vezes isso. Exato. Então, se o notebook é $650, vai chegar aqui no Brasil por uns 6.500. Nesse caso aí, ó, bem nesse caso do V15, ele tá com preço sugerido de $770, tá? Então, o dólar foi um pouquinho mais alto, assim, o dólar nosso, assim, sabe? Dólar Brasil. Dólar Brasil, o famoso dólar Brasil. Ele tá um pouquinho acima dos 10. É tipo 10 e alguma coisinha. Sabe? Então, se vai aumentar lá, aumenta mais ainda aqui. Porque, tipo, é um aumento... esqueci como é que fala quando é multiplicado o aumento. É exponencial. Aumento exponencial. Porque, tipo, aumenta 10% lá e aí é vezes 6, tralalá aqui... E vezes 10, mais tarifas, e então o negócio vira uma bola de neve absurda. E isso tudo é considerando que vai parar nos 10%. A gente tá resumindo nos 10% que o CEO falou, tá? Mas esses 10% pode afetar tanto na parte final, logística da coisa, né? Que é quando a loja entrega para você, ou pode afetar no começo, na linha de produção, como a gente já falou. Então pode afetar a produção de componente para esses notebooks, as placas de vídeo podem ficar mais caras. A gente já viu o que é, né, sofrer para conseguir uma placa de vídeo. A gente não, porque eu não comprei, sendo bem específico, mas a gente acompanhou. A gente acompanha o mercado. Placa de vídeo já é complicada aqui no Brasil. Aí com IA e mineração de criptomoeda foi ficando cada vez pior. Dólar aumentando, vai ficando cada vez pior. Agora vai entrar essas taxações. Por exemplo, o mercado de jogos também, especificamente. A gente tá falando de notebook gamer e placa de vídeo. As tarifas de Trump tá aqui na tela. Ó. As tarifas de Trump podem aumentar preços de jogos e afetar a venda de mídias físicas. Quem ainda usa mídia física? Eu adoro mídia física. Eu acabo comprando gosto. alguns digitais, mas mídia física pra mim é muito legal. E pra quem não sabe, a mídia física de jogo, o disco, lá, que é vendido lá nos Estados Unidos, a maioria deles são fabricados no México. E lembra que eu falei que no México a tarifa é 25%? Então, o preço dos jogos nos Estados Unidos, físico, provavelmente vai aumentar 25%. E aí, aumentou o físico, provavelmente vai dar, talvez não na mesma proporção, mas vai dar uma aumentada também nos digitais para dar uma equiparada, porque senão ninguém compra nenhum nem outro. Senão você acaba canibalizando o próprio produto, sabe? Isso. E aí aumenta o físico, aumenta lá nos Estados Unidos, aumenta aqui no Brasil. Recentemente já tinha rolado um aumento, já tinha aumentado para, se não me engano, $79, né? O preço dos lançamentos. Então, acho que 70 e $79, depende da região, né? Da região e do game. Então, e aí aumentou isso, já ia aumentar no resto do mundo, vai aumentar mais ainda, porque vai aumentar o preço da mídia física, e a gente vai ver esse efeito, essa cascata de aumento de preço rolando ao redor, também no mercado de games. Então a gente falou aqui de notebooks, laptops, iPhones, e isso tudo é considerando só essas tarifas iniciais. Mas não vai ser o caso, porque os próprios países afetados, China, Canadá, México, Índia, todos eles já estão falando que eles vão reciprocar, né? É o toma lá da cá, é uma iniciativa, é uma atitude que rola na diplomacia que vai rolar também no lado comercial, que é beleza, você vai taxar os nossos produtos, a gente vai taxar o seu. E aí, tipo,
tem o lado contrário da moeda. E o Trump já falou, quem revidar eu vou taxar em 100%. Isso tá parecendo, sabe o que? Truco. Já jogaram truco? Vocês jogam truco? Truco, tipo, 6, o Trump 12. pediu truco, aí pediram 6, ele tá pedindo Valendo 9. as suas calças. Aí daqui a pouco chega alguém e pede 12, aí eu quero ver quem que vai bater na mesa. Quem é que vai bater na mesa, vai quebrar a cadeira, porque assim, tá complicado, tá complicado. A gente tá falando sobre isso e trazendo também um pouco da nossa visão, né, do que pode acontecer, mas não tem nada acontecendo agora, porque, de fato. Teoricamente, as tarifas começam a entrar em março. Exato. As tarifas, como o Léo bem lembrou, devem entrar assim, em vigor a partir de março. Então é provável que, por exemplo, supondo que aconteça, tá? Tô pensando no pior cenário possível, assim, tipo, Estados Unidos taxa, aí o Brasil taxa de volta, Estados Unidos taxa de volta. Pensa nesse cenário, catastrófico, desculpa, eu não queria fazer ninguém ficar triste essas horas do dia, mas para pra pensar nisso. O que já é caro, vai ficar mais caro. Só que a gente vai ter um período aqui, que vai ser um período de tipo, não aconteceu nada, que é quando os estoques que já foram cotados... Já tava aqui, já foi pago, tá só esperando vender. Exato, a gente vai ter aquele estoque, vamos supor, de TV, de notebook, de smartphone, câmera, lente, etc., que já tava com preço fechado ali, sabe? Já tava se pagando. Aí vamos supor que um iPhone esteja sendo vendido a R$500. Isso a gente vai considerar que não vai ter varejista espertinho aumentando o preço antes da hora só pra lucrar mais. Exato, ainda tem esse detalhe. Agora você imagina quando acabar esse estoque todo, sabe? Tipo, acabou, vendemos tudo que dava pra vender no preço anterior, agora a gente vai ter que jogar o custo de todas essas taxas pro consumidor. Tipo, como que vai ser a reação do consumidor brasileiro, sabe? Como isso vai afetar o mercado local? Porque a gente tem que pensar não somente na empresa em si, nas empresas em si, a gente tem que pensar como vai ficar o cenário de tecnologia local. Porque o que pode acontecer é aquele efeito de redução de produção e venda aqui no país. A gente pode ter um repasse menor de taxas e impostos dessas empresas por causa da baixa demanda, né? Afinal de contas, os preços podem subir. Ou seja, é um cenário catastrófico? Mas aqui é um exercício de raciocínio só, tá? Vamos com calma. E vai ficar pior. Porque a gente ainda nem falou de medidas que afetam especificamente no Brasil. Só a gente alegria. tá falando dos efeitos indiretos no Brasil até agora. Agora a gente vai falar dos diretos. Porque teve também uma outra tarifa que o Trump criou, que ele já vinha ameaçando criar desde o primeiro mandato dele, que era taxar importação de aço e alumínio. Por que isso afeta diretamente o Brasil? Por mais que o Trump tenha feito essa medida pensando especificamente em afetar a China, que também é uma grande exportadora desses materiais, o Brasil é um dos maiores exportadores desses materiais também. Para os Estados Unidos na vanguarda, também. né? E aí isso afeta a gente, reciprocidade, o governo está estudando como retribuir a gentileza dos americanos, taxando coisas deles aqui também. Como pedir 6. E aí foi estudado, foi levantado, aparentemente o governo está estudando, taxar serviços digitais de grandes empresas, tipo Google, tem serviços de infraestrutura, serviços de software, várias coisas assim. Amazon, que tem o Amazon Web Services, a Meta, que tem as redes sociais, que também não são taxadas. Microsoft, que tem serviço de nuvem. Serviço de nuvem, software. Tem plataformas de streaming que hoje, aqui no Brasil, na legislação financeira brasileira, fiscal brasileira, não são taxados, são isentos de taxas, serviços de streaming de música, vídeo e podcast. Então, eles não pagam taxas hoje. O governo brasileiro está estudando criar taxa de serviços digitais, taxa digital, para esses serviços de tecnologia, para afetar as empresas americanas e retribuir. A famosa retribuição, né? Mas o que acontece? O que vai acontecer se aumentar os impostos, se o Spotify tiver que pagar imposto no Brasil? Eles vão aumentar o preço. Tem que repassar isso. Vai repassar para o consumidor, de porque a empresa não vai segurar esse prejuízo. Empresa boazinha, não existe. Tá? Então, a gente vai ver muitas coisas aumentando de preço. E isso também é outro efeito bola de neve que provavelmente vai rolar se o governo realmente agir assim. Os governos, né? Realmente agirem assim. Porque aumenta a infraestrutura, o Amazon Web Services. Todas as empresas que dependem de tecnologia de infraestrutura da Amazon vão ter que aumentar os seus próprios preços também para cobrir esse aumento de custo. Por exemplo, o site do Tecmundo é hospedado em serviços de nuvem, eu não sei especificamente na AWS, mas isso vai ser um aumento de custo para a NZN. Então a gente vai ver
a gente vai ter que, como a gente não cobra os produtos, ou a Vai gente vai repassando. aumentar, vai aumentar o que a gente cobra dos clientes, ou então a gente vai ter que cortar custos, e enfim, vai ser ruim. Cara, é complicado. Isso para todas as empresas. Pra né? todo mundo, E você tocou num ponto que afeta uma massa que tá em desenvolvimento aqui no Brasil também, sabe? A gente sabe que o cenário de startup brasileiro já é consolidado. Não dá pra falar que tá engatinhando, sabe? Tipo, pega, sei lá, a Nubank. A Nubank começou como uma fintech e hoje é o banco com maior usuários da América Latina, se não me engano, ou é só do Brasil. Mas começou como uma fintech. Agora você pega startups menores que dependem desse tipo de serviço, sabe? Serviço da Microsoft, da Amazon. Como que elas vão ter escalabilidade se elas precisam aumentar o custo, mas como elas vão aumentar o custo interno se elas precisam propagar o serviço e como elas vão propagar o serviço se elas vão colocar no ar um serviço que é caro, sabe? Pro cliente, pro consumidor. E aí você vê que isso afeta não só o B2C, né? Que é nós, os consumidores. Vai afetar também aquela relação empresa com empresa. Então, uma empresa que às vezes contrata um pacote muito grande, muito forte, assim, robusto, que sabe que vai trazer escalabilidade, que vai segurar uma quantidade absurda de usuários na tua plataforma, no teu site, na tua loja, talvez eles precisem enxugar um pouco isso. E aí retira um pouco o custo de uma empresa X para não ter que repassar para o consumidor. Mas tem que repassar para o consumidor alguma coisa no fim do dia, sabe? Tipo, ainda assim, mesmo cortando o custo, o consumidor pode ser afetado. É isso. E aí a gente vai ver, por exemplo, com esses aumentos de custos, até você licenciar softwares o suficiente, comprar licenças do Windows e do Microsoft 365, que para quem não sabe é o nome atual do pacote Office, né, online. Isso aumenta o custo da empresa, porque cada computador que um funcionário usa tem que ter uma quantidade de licença. Tem que ter as licenças para poder usar, senão você vai usar a versão pirata e aí você pode ser processado e tomar multas, enfim. Às vezes dá ruim, às vezes é melhor evitar. Então as empresas vão ter que ser forçadas a ou aumentar os custos e aí aumentar os preços para cobrir, ou então apelar para os softwares de licença aberta, de código aberto. LibreOffice da vida, que eu nem sei se existe mais, né? Acho que existe e funciona. Funciona, mas isso traz entraves, né, para o desenvolvimento econômico, tecnológico, então vai ficar tudo muito mais difícil, é o que a gente prevê. E aí a gente vê também outras formas com as quais os governos estão reagindo, por exemplo, no lado dos BRICS. BRICS, para quem não sabe, é o bloco socioeconômico formado por países emergentes, na época que eu tava na escola, há 30 anos atrás. Faz tempo. Já falava-se de BRIC, né? Depois adicionaram o S. E esses países estavam pensando em... hoje o presidente Lula é o representante dos BRICS, né? Então ele teve uma reunião de Sherpas, que são os líderes do bloco econômico, e eles estavam falando sobre como eles vão reagir face a essas novas medidas do Trump e discute-se muito entre os BRICS a chamada desdolarização. O que é desdolarização? Hoje, a maior parte do mundo, na hora que eles vão tratar de comércio entre os países, eles usam o dólar como uma moeda comercial. É tudo em torno do dólar. E isso, claro, valoriza a moeda dos Estados Unidos, né? Os países membros do BRICS estão estudando a desdolarização, que é trocar o dólar por uma das moedas internas ou algum outro símbolo, né? Outra moeda símbolo para essas relações comerciais. E isso não agrada nem um pouco os Estados Unidos. Trump de novo falando, quem desdolarizar eu vou taxar em 100%. Porque aí ele também perde, no caso dos Estados Unidos, né? Eles perdem um pouco de países que dependem do dólar. Talvez esse seja o medo. Ao mesmo tempo, então isso poderia aumentar preços de novo de coisas vindas dos Estados Unidos no Brasil, caso o Brasil siga com essa desdolarização. Ao mesmo tempo, essas medidas isolacionistas dos Estados Unidos, porque, né, por mais que o Trump fala que o intuito das novas taxas é fortalecer os Estados Unidos, fortalecer a economia, pegar de volta o dinheiro que a gente distribui pelo mundo, ele fala, e também trazer fábricas para dentro dos Estados Unidos, porque, né, se for fabricado lá não tem taxa de importação. Faz sentido. O que a gente vê acontecendo de fato são os países afetados pelas tarifas retribuindo as tarifas e meio que tendo que olhar, não vai mais dar para depender desses cabos aí não. Vai azedar a qualquer momento. Vai azedar. Aí os países olham, oi vizinho. E aí, meu sanguinário, tudo bom? Vamos conversar. Eu tava vendendo as paradas pra esse cara aí, mas eu faço um preço bom pra você.
E aí o negócio vai, tipo, os países se unem e vão começar a contornar os Estados Unidos, talvez. É uma possibilidade. É o que, por exemplo, está se falando na desdolarização. Que é o que os Estados Unidos não querem, né? Outra coisa que aparentemente o Lula falou pro seu ministro de Minas e Energia foi que, tipo, tá aí, você tem carta branca para passar decreto-lei que estimule, que facilite para os governos estaduais brasileiros passarem leis que atraiam data centers, a criação de data centers. Eles estão pensando especificamente, por exemplo, em estados como Ceará e Piauí, no Nordeste, que permitiriam, se conseguissem atrair os data centers, poderiam criar data centers que são alimentados por energia sustentável, tipo solar e eólica. Então, seriam dois atrativos muito grandes, porque as empresas querem energias limpas e sustentáveis, o Brasil consegue fornecer isso, seja solar e eólica, seja com biodiesel, bioetanol, né? Então, tem muita fonte de energia sustentável aqui no Brasil, seria uma oportunidade do governo atrair essa tecnologia aqui, se tornar menos dependente dos data centers, que hoje são muito concentrados nos Estados Unidos, e se tornar um polo tecnológico, estimular o desenvolvimento. Seria oportunidade também de melhorar relações comerciais diretas com outros parceiros dos BRICS e de fora dos BRICS. Então, vai ser difícil nesse primeiro momento, tem a oportunidade de ser bom pra gente no longo prazo, pode ser que dê tudo errado, tá muito incerto no momento. Assim, a chance de dar errado, ela existe, talvez na mesma proporção da chance de dar certo, né? Porque agora a gente tem visto esse uso massificado, né? Da inteligência artificial generativa, e isso requer hardware, você tem que ter hardware, sabe? E não dá pra você manter tudo em um único país. Tipo, não dá pra você colocar todos os servidores da OpenAI só nos Estados Unidos, por exemplo. Ou do Google pro Gemini só nos Estados Unidos. Tanto que o Google, ele distribui, né? Tipo, em vários países. Tem na América Latina, tem na Europa, tem nos Estados Unidos, tem na Ásia. Tendo aqui no Brasil, o que a gente poderia ter, no caso, é a chance de tentar ser competitivo com os outros países. Algo parecido com o que a China faz, sabe? A China é muito competitiva. A China, no mercado de tecnologia, isso não é novidade para ninguém. A China é um país que desenvolve tecnologia com agilidade e com escalabilidade. Mas o Brasil, por exemplo, ele não consegue acompanhar. Tipo, existem debates internos, tá, do governo. As agências, os órgãos reguladores já falam sobre produzir uma inteligência artificial generativa brasileira ou um LLM, né, um grande modelo de linguagem brasileiro. Mas isso a gente tá atrasado nisso. Tá atrasado, a gente ainda tá nesse papo. A gente ainda tá nessa trocação de ideia, enquanto os outros países já estão fazendo. Estão botando para rodar e estão ganhando proporção, né? Um caso recente é o DeepSeek da China. A gente falou sobre isso em vídeo aqui no canal também. Falamos, tem muito conteúdo legal aqui sobre DeepSeek, tem nas nossas redes sociais, tem no nosso site também para vocês acompanharem. Mas o que acontece, agora eu tô partindo para um outro cenário que é um cenário positivo, tá? Vamos supor que o Brasil aumente todo esse acesso, toda essa infraestrutura computacional para comportar, né? A gente sabe que precisa de grana e precisa de hardware para fazer isso funcionar. Vamos supor que o Brasil consiga. E, assim, existem caminhos a se tomarem, né? Você pode colocar isso na mão do cidadão e falar, Tó, esse daqui é o Brasileirinho, sabe? Brasileirai. Brasil AI. Brasil AI. Tá aí o Brasil AI na tua mão. Faz o que tu quiser, usa. Beleza, tipo, esse é um caminho. Mas o governo pode começar adotando isso nos seus próprios serviços, sabe? Tipo, joga o LLM brasileiro, tipo, criado... No GovBR, para te ajudar a fazer a tua declaração de imposto de renda, para te ajudar a gerir contratos. Funciona pra caramba também. Mas aqui, mais uma vez, é um outro cenário hipotético. O governo ainda tá caminhando, tá engatinhando, talvez, nesse processo. E a gente nem sabe se todo esse pandemônio que a gente tá falando aqui realmente vai pra frente, né? Porque o Trump já adiou as tarifas de fevereiro para março porque deu barulho. Porque, tipo, falaram, opa, pode ser que isso tenha consequências que a gente não tinha pensado. Teve um backslash ali. Vamos falar aqui entre nós, vamos descobrir. Então a gente não sabe exatamente o que vai dar. Tem todas as questões de, tipo, a guerra, Rússia, Ucrânia, que eles estão focando nisso no momento. Então tem muita bola para rolar aí nesse jogo. A gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente com certeza vai continuar acompanhando. Mas queria aproveitar para saber o que vocês acham desse papo todo. Vocês aí estão se planejando
pra comprar alguma coisa tecnológica nos próximos meses, talvez seja uma boa dar uma antecipada. Não sei. Melhor, Talvez seja uma melhor. boa esperar pelo menos pra ver se o Trump vai confirmar essas tarifas antes de correr pra comprar antes que os efeitos cheguem no nosso bolso. Talvez. Jamais saberemos. Talvez seja uma boa mudar pra uma fazenda e viver de criação de Sei lá, de grilo. plantação de grilo. doméstica. Talvez. Não sei. Tá né? difícil. Então, tá difícil, Tá já é difícil. difícil ser fã de tecnologia. A gente vai tentar fazer nosso melhor, trazendo novidades aqui pra você no canal, no site e nas redes sociais do Tecmundo. Exato, a cobertura completa desse caso que tá um tanto nebuloso você encontra aqui, como o Léo falou, nos nossos sites, no nosso site e nas nossas redes sociais. É isso. Eu sou o Léo Rocha, @LeoBRJ nas redes sociais. Eu sou o El, o meu é Arruda Wally. Eu esqueci no último episódio, você percebeu? Tá difícil lembrar essa Tá rede difícil, social. tá difícil. Toda vez, cara, mas é Arruda Wally lá no Instagram, tá? É isso aí. Acompanha a gente. Muito obrigado por acompanhar essa discussão. Deixa aí seu like, seu comentário, é muito importante pra gente. E a gente se vê na próxima. Valeu, beijo. Falou. Tchau, tchau.